Saudações em Cristo, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja sobre todos. Eu sou o pastor Daniel Batista. Este é o programa Hora da Verdade, que inicia agora o compromisso com a mensagem bíblica. Que Deus abençoe a todos, sejam bem-vindos. O site www.horadaverdade.com tem sido um instrumento poderoso para alcançar almas e vidas para Cristo ao redor do mundo. Nele, você tem acesso aos cultos ao vivo, transmitidos em áudio e vídeo, fazendo você se sentir dentro da igreja com os irmãos do Cenáculo da Fé. Você ainda tem acesso a mais de 400 pregações gravadas em áudio e reprises dos cultos em vídeo, podendo edificar sua alma a qualquer momento. Tem também estudos bíblicos e links para você enviar o seu pedido de oração ou a sua dúvida para o pastor Daniel Batista. Acesse agora mesmo e desperte sua fé em Cristo Jesus. www.horadaverdade.com. A Palavra de Deus, 24 horas no ar. Participe conosco dos cultos de adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cultos todas as quintas, às 20 horas e aos domingos, às 19 horas. Com a ministração do pastor Daniel Batista. Anote nosso endereço: Avenida Guacá, 1067, Mandaqui, São Paulo, Zona Norte. Informações pelo telefone 11 3492 6718 ou 7160 6768 ou em nosso site www.horadaverdade.com. Igreja Cenáculo da Fé. Conheça os DVDs da série Apocalipse, gravados na Igreja Cenáculo da Fé para as Nações, pelo pastor Daniel Batista, que colheu durante anos informações, matérias e relatos importantes acerca do tema apresentado. São 3 DVDs: Apocalipse desmascarando o Anticristo, Apocalipse, a marca e a imagem da besta, Apocalipse, Roma, a capital do Anticristo. DVDs da série Apocalipse. Ferramentas muito importantes para todo cristão que quer estar bem informado sobre os acontecimentos apocalípticos. Você pode assistir esses DVDs gratuitamente em nosso site www.horadaverdade.com, ou se quiser adquirir, pode clicar na opção comprar. DVD Apocalipse só no site www.horadaverdade.com. Bem, amados, pastor Daniel Batista de volta ao programa Hora da Verdade. Não esqueça de autoria e responsabilidade da Igreja Cenáculo da Fé para as Nações. Não esqueçam também da nossa agenda de cultos, do nosso endereço virtual horadaverdade.com. Esteja presente na nossa sede em São Paulo, ou então estabeleça a conexão e pelo nosso site assista, amém, os cultos que são transmitidos ali, amém, no nosso endereço virtual. Vai ser uma alegria muito grande poder tê-los em nosso meio. Pastor Daniel Batista hoje, amém, no tema ainda teopolítica e a igreja multilateral, a igreja comitê, amém, na terceira parte desse tema, com o seguinte objetivo: identificarmos aqui estas expressões que estão dentro do movimento evangélico, no ministério pastoral e também na instituição religiosa, ok? Nós vamos dedicar esse programa para esse objetivo principal. Deus abençoe a todos. Momento da Palavra de Deus. Bem, amados, pastor Daniel, hoje dando sequência ao tema teopolítica e também a igreja multilateral, a igreja comitê eleitoral. E nos 2 programas anteriores nós dedicamos aqui a questão bíblica, que é a questão mais importante para o cristão, aonde a Bíblia falou que historicamente e doutrinariamente esta visão é incompatível à concepção da fé cristã bíblica.
ou seja, ela é contraditória por inúmeros fatores. Amém? E o pastor Daniel também dei a vocês aqui as motivações reais de igrejas estarem insistindo tanto na política ou levar o ministério pastoral para o Congresso. Concessões de mídia, fórum privilegiado que muitos deles já têm, recurso público nas ONGs e também as distribuições de verbas ilícitas, compra de voto, premiações, dinheiro e poder por causa desse maldito apoio eleitoral, ok? E hoje, pastor, eu vou fechar esse quadro desse tema, trazendo a vocês aqui algumas identificações dessas expressões. Algumas coisas que foram faladas lá atrás, que continuam falando hoje, mas que foram faladas lá atrás e que mudaram de chapa, mudaram de partido, mudaram de opinião, etc. A igreja comitê, ela é ilegal. Segundo a informação que nós temos aqui, é contra a lei qualquer tipo de programa, propaganda eleitoral dentro da igreja. É contra a lei, mas eles estão fazendo mesmo assim. Nas eleições do PT, do senhor Lula, na primeira eleição, foi feito ali um apoio eleitoral com uma grande bancada evangélica, ou seja, uma grande liderança evangélica presente para dar esse apoio. Eu vou mencionar alguma delas aqui, trazendo uma previsão messiânica neste governo, que Jesus estaria ali interessado com este governo por ter ou obter na sua proposta princípios cristãos. Olha o absurdo. Eu queria saber com que tipo de argumento eles estão falando isso, mas tudo bem. Eu vou aqui mencionar a vocês alguns nomes para refrescar a memória de vocês. Igreja Batista do senhor Nilson Fanini, que já foi sepultado, mas estava lá. Silas Malafaia, que na época ainda estava como presidente da Assembleia de Deus, do Conselho Interdenominacional dos Ministros Evangélicos do Brasil também. Robson Carvalho, também da Sala Nossa Terra. Jabes de Alencar, da Igreja Assembleia de Deus do Bom Retiro. Estevão Hernandes, Sônia Hernandes, da Igreja Renascer em Cristo. Guilhermino Cunha, da Sociedade Bíblica do Brasil, também estava lá. Jorge Linhares, fundador e presidente da Igreja Batista Getsemane. Bispo Rodrigues, que já era, isso aí foi pro saco, mas estava lá também a Igreja Universal do Reino de Deus. Antony Garotinho, também estava lá. Marina Silva, Igreja Assembleia de Deus, também estava lá. Walter Pinheiro, Igreja Batista. Bispo Vanderval de Jesus, da Igreja Universal do Reino de Deus. Magno Malta, Marcelo Crivella, Benedita da Silva, entre outros que eu ainda vou mencionar aqui, estavam na mesa desse apoio, alegando uma previsão messiânica no governo do PT. Chegaram a um absurdo, para você ter noção, como a senhora Valnice Milhomes, que foi uma das senhoritas a apoiar o PT no início do seu governo, chegou ao descaradamento de dizer o seguinte, nestas mesmas palavras, segundo a revista Eclésia que nós temos guardada, disse o seguinte: ela sabia exatamente o que Deus queria para o Brasil, e em entrevista intitulada ela disse o seguinte: eu sigo o comando de Deus. Segundo a revista Eclésia, ela diz o seguinte: ora, Deus havia me dito que o Brasil seria governado pelo PT, e eu sabia que o Lula é que deveria ser eleito. Creio que o presidente, acima de tudo, é fruto das nossas orações. Deus vai usar o governo de Lula para levar o Brasil à conquista, segundo a edição de setembro de 2003. A pergunta que eu faço aqui para essa liderança eleitoreira que eu mencionei aqui, inclusive para ela que profetizou, segundo ela, esse governo, se eles continuam com o mesmo conceito, com a mesma opinião. Algum deles já mudaram até de partido. Essa daqui já nem fala mais do PT, com 80 citações criminais em cima, sem dizer também o ativismo pró-homossexualismo, pró-aborto, o ecumenismo,
as criminalização das drogas, da prostituição e outras emendas que estão propostas aí na sequência desse governo pela presidenta Dilma. Eu gostaria de saber da parte deles se eles mudaram de ideia, se o messianismo ainda continua ou se mudou justamente num período onde está sendo julgado o mensalão. Será que para eles Jesus continua lá? Ou então será que eles vão sentar na mesa de novo para dar apoio? Olha só como as coisas são interessantes. Sara Nossa Terra, senhor Robson Carvalho, está registrado isso, que disse o seguinte: manifestamos o nosso apoio à candidatura de Lula frente a um compromisso estabelecido com esse governo, que ele diz o seguinte: acreditar que é um socialismo equilibrado, democrático, com valores maiores das sagradas escrituras, como Deus, família, moral, ética, liberdade religiosa e democracia. Segundo ele, com máxima nos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, de acordo com a Bíblia. Olha o que esse cara falou. Então, para você que está me ouvindo agora aí, eu gostaria de saber o seguinte: como justificar uma coisa como esta? Como tornar isso um propósito de Deus, um propósito santo? Política é política, Estado é Estado, igreja é igreja. O que esses caras estão fazendo com o cristianismo não tem perdão. Olha só, e a coisa não termina nos 8 anos Lula. Começa, aliás, continua ainda no governo Dilma. Ela entrou na Igreja Assembleia de Deus antes de ser eleita. Pregou na Assembleia de Deus Madureira. Depois foi para a Convenção das Assembleias de Deus, com apoio do senhor Bispo Manuel Ferreira e depois do senhor José Wellington. Pregou nessas 2 convenções com o seguinte tema, eu tenho registrado aqui. Ela discursa uma citação do Evangelho segundo João, que Jesus diz: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. E ela diz: este é o momento que nos une a todos. Ponto. Pregou, ganhou uma Bíblia, saiu das Assembleias de Deus, fez uma viagem para Salvador, para a Feira de Santana, com a Bíblia ainda debaixo do braço. Foi puxada pelo pai de santo, Ivan dos Santos, pai de Oxum, e recebeu um passe na Bahia. Ela acabou de receber a bênção da Assembleia de Deus e foi lá para receber a unção do Oxum. Quando não muito, eles pegam, tomam uma santa ceia nessas igrejas e vão para as paradas gay, ou vão para outros lugares. Mas eu quero aqui mencionar com vocês uma outra figura que eu não posso deixar de falar. Eu não posso deixar de falar, porque esse daqui, ele é conhecidíssimo na carreira política, o senhor Silas Malafaia, ok? Este que neste momento está guerreando para defender a heterossexualidade contra a PL 122, não é isso? Propaganda, marketing, tudo isso pelo canal da televisão, como se ele realmente estivesse muito preocupado com essa lei. Só que tem uma coisa, esse dragão aí, ele alimentou esta lei aí, ele apoiou. Lá atrás ele estava na mesa do apoio do governo PT, e agora parece que deu amnésia na cabeça dele. Ele estendeu a mão lá atrás numa coisa que agora ele está condenando. Daí a visão espiritual da coisa. Uma hora eles são uma coisa, uma hora eles são outra. Uma hora eles apoiam um, uma hora eles apoiam outro. Fala-se tanto de ética, tanto de evangelho, tanto de propósito, crescimento, etc, etc. Mas o que vocês estão vendo aí é descaradamente, é falta de caráter. Nem para política eles servem, porque mudam de ideia. Nem idealismo eles têm. PL 122, boa propaganda eleitoral para esse senhor. Só que tem uma coisa, ele elegeu o PT. Ele elegeu o PT. Como toda essa cambada que eu citei o nome aqui, que estava na mesa ali. E agora, todo mundo saindo pela tangente. Todo mundo se fingindo de desconhecido, de alguém que não estava lá. Olha o que eu vou dizer para vocês aqui. Para a campanha de 2012 para prefeito, o senhor Russumano,
que tem apoio da Igreja Universal do Reino de Deus, porque a igreja, como disse você, ela ganha muito com isso. Entrou, além da Igreja Universal, que não é, aliás, novidade nenhuma para mim. Entrou dentro da igreja Ministério Santo, aliás, Assembleia de Deus do Ministério de Santo Amaro, que diz aqui a matéria da revista, está aqui, ó. Aonde transformaram o culto de aniversário do seu presidente, pastor Marcos Galdino, em ato de campanha ao senhor Celso Russomano na prefeitura. Olha o que esse cara disse. Celso Russomano pode até para o inferno se ele quiser fazer campanha. Eu não estou tratando de questão política, eu estou tratando aqui da política dentro da igreja. Entenda bem, entenda bem. Olha o que esse cara disse, esse pastor, vou falar o nome dele de novo, Marcos Galdino, da Assembleia de Deus de Santo Amaro. Eu quero pedir, registra aqui a matéria, ele falando para a igreja dele, eu quero pedir um presente para vocês. Levem o nome de Celso Russomano para mais 100 pessoas, isso no púlpito da igreja. Vocês têm família, parentes, pessoas aonde vocês trabalham. Temos uma meta a ser alcançada, disse o pastor Galdino. 500 votos para abençoar sua vida, menciona ele. O pastor também instou os fiéis a gritar glória a Deus, se quisessem melhor saúde, transporte, educação para a cidade, e que os que acreditassem na vitória de Russomano levantassem a mão. Vocês creem, diz ele, que ele será o próximo prefeito de São Paulo? Pregou ele. E segundo o pastor, ele estava ali como um profeta de Deus, ou seja, profetizando que o Russomano vai ganhar as eleições de 2012, que aliás não é novidade, porque com esse apoio todo da igreja evangélica, com certeza, amém, é capaz que isso realmente aconteça. Agora a questão é a seguinte, profetizando, usando o púlpito da igreja para promover uma chapa, promover um político, promover, na verdade, um candidato, uma chapa, um partido, uma questão política que vai sair daquela igreja, vai desenvolver metas, propósitos, alianças, relações iníquas, sem dizer aos amados irmãos as outras coisas que eu não quero entrar aqui em questão. E como que a igreja fica nisso? Como que a igreja fica nessa situação? Estou tendo uma revelação do alto. Amém? Que o governo do PT vai ser um governo onde vai se desenvolver metas messiânicas. Meu filho, o que eu vi até agora foi metas de iniquidade. Foram constituições e leis que estão contra a palavra de Deus. E a igreja tem o direito constitucional da liberdade de culto, de expressar o seu ato confessional. Por isso que tem que ter a distinção e a separação das coisas. Agora, como que você apoia uma coisa dessa? O teu pastor e a tua igreja estava lá atrás, apoiando esse governo no primeiro mandato dele. E agora, esqueceu que fez isso. E está defendendo um segmento heterossexual, combatendo a PL 122 que eles alimentaram, apoiaram. Jogaram esse país no socialismo. Deram este país na mão de gente, na mão de pessoas que vocês nem têm ideia. Agora a questão aqui é a seguinte: pastor, por que o senhor está revoltado? Por que o senhor está revoltado? Porque, para mim, política é isso. Se trata aqui, para nós, essa enfatização, vamos colocar o cristianismo no auge de uma classe social, vamos fazer a igreja ser popular, vamos fazer o cristianismo ser bem visto pela sociedade. Esses pregadores dessa porcaria, eles estão com interesse de que a igreja seja uma coisa pública, porque eles estão ficando ricos à custa da tua ignorância. Eles estão ficando ricos à custa da falácia que é, para mim, o pior de tudo, o afastamento da palavra de Deus.
E eu volto novamente a mencionar aos queridos que estão ouvindo o programa Hora da Verdade, quais são as motivações reais da política dentro da igreja. Concessão de mídia, olha quantos que não ganharam com isso. Fórum privilegiado, olha quantos que não foram presos por causa do apoio político. Recurso público por causa de ONG, distribuição de verba ilícita, que já teve gente que foi presa pela máfia da ambulância, sem dizer os outros que foram impedidos no seu cargo público, como pastores, porque foram metidos com a mão na grana do governo. Compra de voto, premiação, poder, dinheiro, glória. É disso que nós estamos falando aqui. Se alguém botar a Bíblia no assunto, daí nós vamos debater. Eu desafio qualquer um que está me escutando aqui agora, prova para mim, pelas escrituras sagradas, que isso é correto, que isso é certo. Concebível, política na igreja, política na fé, ou a igreja no Estado. Mentira, sem dizer dessas porcaria aqui, ó, que o mundo enxerga, mas você não. Quem está de fora está enxergando mais do povo que está dentro de dentro. Dentro da igreja, o povo que está dentro, que deveria ver, mas não quer ver. E está dentro dessas igrejas, infelizmente, apóstatas, espiritualmente corruptas. Pastor Daniel Batista, programa Hora da Verdade, e eu pergunto para você aqui, nessa linda experiência de palavra, qual argumento que você tem ainda para defender política dentro da igreja ou aceitar a igreja eleitoral? Deus abençoe vocês. Daqui a pouco eu volto em nome de Jesus. Conheça os DVDs da série Apocalipse, gravados na Igreja Cenáculo da Fé para as Nações, pelo pastor Daniel Batista, que colheu durante anos informações, matérias e relatos importantes acerca do tema apresentado. São 3 DVDs: Apocalipse desmascarando o anticristo, Apocalipse, a marca e a imagem da besta, Apocalipse, Roma, a capital do anticristo. DVDs da série Apocalipse. Ferramentas muito importantes para todo cristão que quer estar bem informado sobre os acontecimentos apocalípticos. Você pode assistir esses DVDs gratuitamente em nosso site www.horadaverdade.com, ou se quiser adquirir, pode clicar na opção comprar. DVD Apocalipse só no site www.horadaverdade.com. O site www.horadaverdade.com tem sido um instrumento poderoso para alcançar almas e vidas para Cristo ao redor do mundo. Nele, você tem acesso aos cultos ao vivo, transmitidos em áudio e vídeo, fazendo você se sentir dentro da igreja com os irmãos do Cenáculo da Fé. Você ainda tem acesso a mais de 400 pregações gravadas em áudio e reprises dos cultos em vídeo, podendo edificar sua alma a qualquer momento. Tem também estudos bíblicos e links para você enviar o seu pedido de oração ou a sua dúvida para o pastor Daniel Batista. Acesse agora mesmo e desperte sua fé em Cristo Jesus. www.horadaverdade.com. A palavra de Deus, 24 horas no ar. Participe conosco dos cultos de adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cultos todas as quintas, às 20 horas e aos domingos, às 19 horas. Com a ministração do pastor Daniel Batista. Anote nosso endereço: Avenida Guacá, 1067, Mandaqui, São Paulo, Zona Norte. Informações pelo telefone 11 3492 6718 ou 7160 6768, ou em nosso site www.horadaverdade.com. Igreja Cenáculo da Fé. Bem, meus amados, pastor Daniel Batista, de volta ao programa Hora da Verdade. Nós vamos para a oração. Feche os teus olhos, abaixa a sua cabeça, ora comigo. Momento de oração. Senhor Jesus, no poder do teu sangue eu te peço, meu Senhor, a tua misericórdia, a tua graça. Debaixo, Senhor Jesus, desta fé nós oramos e te pedimos, Senhor,
por todos aqueles que vão ouvir esta palavra, por todos aqueles, Senhor, que vão escutar este momento, Senhor, de desabafo, de defesa de fé. Meu Senhor, tem misericórdia da tua igreja, Senhor. Reconstrói ela, reconstitui, Senhor, o teu propósito no meio daqueles que estão, Senhor, afastados da tua graça e desta fé. Jesus, prepara a tua igreja para o dia da tua vinda, para o dia da tua manifestação. Tira dela, Senhor, a corrupção, tira dela a mentira, tira dela, Senhor, os lobos devoradores. Consagra, Senhor, esta igreja, repreenda o mal que está nela. Nós te pedimos a tua misericórdia, a tua graça, Jesus. Nos dê, Senhor, a tua misericórdia para que continuemos essa caminhada, e no poder do teu sangue o diabo será repreendido, Senhor, para a glória do teu santo nome. Eu lhe peço, Jesus, por todos aqueles que ouviram este programa, que esta palavra faça, Senhor, com que esta fé se torne uma reação pessoal de cada um, em nome de Jesus. Amém, amém, Senhor. Pastor Daniel Batista, programa Hora da Verdade. Nós voltamos desse jeito aqui no próximo programa, com outro tema para você, amém, com certeza com esse objetivo principal, que é a tua edificação. Deus abençoe vocês, fiquem na paz de Jesus. Não esqueçam, horadaverdade.com, amém, site dessa igreja para você poder estar lá edificado. Um beijo no vosso coração, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Até o próximo programa.